Então vamos lá, vamos dar bom dia para o pessoal, Maurício. Bom Tá, dia, boa vamos. tarde, boa noite. Vamos. Estamos Bom dia, boa aqui. tarde, boa noite. Ei. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Não sabemos. Para nós dois, né, Mal? Boa tarde. Estamos aqui em setembro de 2021, hoje é dia 17, fazendo aqui, eu e o Mal, a gente estava aqui na nossa conversa do Esquenta, procurando uma pauta, muito sem pauta, pessoal, muito sem pauta. Mas eu estava pensando em características da minha profissão mesmo, porque essa história de fazer um podcast, a gente se expor pessoalmente, ela é tão sutil assim. Eu fico. Até tem uma pergunta, poderia ser esse um título. Aí. Psicanalista pode ter podcast? Mas não é pode no sentido moralista, assim, da regra, né? Pode, não pode, mas é porque a reserva do psicanalista tem uma função. Aquela história de você não saber, né? Que muito, não ter muita informação, isso tem uma função importante. Então, é delicado, né, pessoal? Estou aqui assim, feliz, porém conflitivamente. Mas, cara, eu também, né? Acho que tem, né, algumas profissões que têm problema mais sério de sigilo, né? E eu tenho, até não é aqui onde eu estou, mas onde eu costumo ficar trabalhando, eu tenho os três macaquinhos, sabe? O See No Hum, Evil, Hear No Evil, sabe aqueles três, né? uhum. Porque, né, RH também, a gente tem que guardar bastante sigilo e tal. Os Mas, três macaquinhos para o pessoal visualizar, porque a gente está aqui no YouTube também, né? Mas é aquele um que um tampando os tapando o olhos, olho, um tampando os ouvidos, o outro tampando a boca, né? isso Para aí. lembrar. Então, para a gente, né, guardar, né, a coisa da reserva, né, de ser reservado com algumas coisas, inclusive, mesmo quando não é obrigatório. Mas, tipo, cara, o Freud, ele contava os causos nos livros dele, né? Né, tem um Ele psicanalista que, disfarçava, né, né? O escreveu problema é roteiro de que série da HBO, né? Então, assim, eu acho que, né, tem uma função social também quando o psicanalista se dispõe a dizer de algumas coisas, não evidentemente falar de paciente, nada, fulano, mas tem uma Uhum. função social, porque às vezes as pessoas elas demonizam tanto terapia, né? Tipo, como, não sou louco, fazer terapia para quê? Tem né, um estereótipo ainda, né, que resiste na sociedade, que às vezes é legal o cara saber, falar, pô, isso que ela falou aí é o que eu sinto, cara, eu vou procurar uma terapia também, entendeu? Então, acho que tem uma função Uhum. social, sabe? Essa Mas você conversa. sabe que isso tem uma vantagem da terapia em grupo. Hum, A terapia em grupo tem esse papel, porque, é claro, eu, como analista, digo para o meu paciente o quanto o que ele está me contando é humano. Mas no grupo, um paciente vai ouvindo o outro, né? E tem esse papel que é realmente importante. Agora, claro, o Freud precisava falar para transmitir o que ele estava percebendo, os insights que ele estava tendo. Agora, ele disfarçava os pacientes, né? Que o pessoal é curioso, claro, quem é, né? Se fosse hoje em dia, ter paparazzi, assim, fazendo foto no Instagram, ó, a pessoa tá lá na frente do consultório do Freud, né? é. Eu, esses dias, estava numa aula, né? Porque a gente não para de estudar nunca, e tem uma analista que eu admiro muito, ela é muito fã do. Ai, gente, Gabriel Garcia Marques, com quem ela falou? Sei lá, um autor que ela encontrou, teve a oportunidade de conversar pessoalmente e tal. E a gente estava conversando sobre na verdade, a gente estava conversando sobre uma outra coisa bem interessante da pessoa querer ser vista, querer ser compreendida, mas que há também um lugar onde a gente não pode entrar, né? Tem algo ali de você não ser escancarado, né, pelo analista. E a gente estava conversando sobre como a arte tem esse lugar de expor sem expor tudo, porque é uma Uhum, sublimação, né? sim. E ele estava dizendo para ela: eu detesto psicanalista, porque eles leem minhas obras e ficam traduzindo, interpretando, né? E eu quero mostrar o lado A, não quero mostrar o lado B, não tem que ficar fazendo isso, mas a gente fuça, né? Mas é um pouco, né? Aí tem o lance de o quanto o trabalho que a gente faz por muito tempo, acho que qualquer trabalho, né? Independente se é a nossa vocação ou se é só um negócio que a gente caiu lá para fazer,
o quanto ele acaba delimitando o nosso olhar, né? Tipo, o que me faz pensar que tem uma conversa mole aí, eu tenho medo de falar conversa mole para psicanalista, porque, enfim, mas tem uma Para conversa mim? mole, Para mim? tem que psicanalistas, né? Tipo, sabe essa coisa de, mas é porque para você é conversa mole. Mas é assim, eu acho que é uma conversa mole que, assim, é, tem a nossa o mito de trabalho e vida pessoal são coisas distintas. Puta, não é, né? Você vai trabalhar mais ou menos como a sua vida pessoal te molda, você vai viver a sua vida pessoal mais ou menos como o seu trabalho também te molda. Acho que é tudo um balaio de gato só. O nosso olhar vai ficando alterado, evidentemente, né? Então você está aí ouvindo coisas que, né, tipo, fica automático, imagine, num determinado momento, sei lá, você está conversando comigo, com qualquer pessoa, vamos dizer, você tem uma leitura da realidade que está enviesada pela tua prática diária, assim como eu tenho a minha, né? Até essa brincadeira que a gente faz, né? Tipo, você olha muito para o indivíduo, eu estou o tempo inteiro resolvendo o problema de 1.500 pessoas numa empresa, eu estou sempre tentando achar o que é o mais geral. Então, acho que tem um pouco essa coisa, né, do nosso Mas é viés, que né? você também. Te interrompi, né? Não, Desculpa. pode falar, vamos aí. Mas é que você também tem um olhar para aquilo que é mais externo, né? Mais objetivo, e eu tenho um outro lugar. A sessão de psicanálise é uma situação mais onírica, né? Às vezes a gente Sim, tem uma conversa muito significativa e sai e fala: mas e aí, como é que foi a conversa? Você não consegue nem contar direito, né? Você, sim. enquanto paciente, e isso é muito bom, quer dizer. Quando o paciente fica me dizendo, não, entendi, eu falo, estou trabalhando mal. Se ele está se ele tá entendendo. Se está no lobo frontal dele, é porque não chegou no lugar certo, né? E aí, quando eu digo de se expor, claro, quando eu sou uma pessoa real e trabalho como uma pessoa real. Agora, o paciente me imagina, Sim. mesmo eu sendo real. Isso acontece em todo relacionamento, mas aqui no consultório a gente fica olhando a Uhum. transformação que o paciente faz. É, E nessa transformação, por exemplo, no meu consultório, eu tinha um divã, agora, bom, eu tenho um divã que era verde, claro. Hum. E tinham outros elementos verdes na minha sala, eu nem lembro o que que era. Mas eu tive uma paciente corintiana roxa, roxa, ela era tipo doida. E ela dizia assim: você é palmeirense. Esse divã verde. Só pode ser porque você é palmeirense e tal, né? E eu não sou palmeirense. É. Agora, uma corintiana achar que está fazendo análise com uma analista palmeirense e estabelecer essa rivalidade é formidável, né? Daí, se eu É. vier aqui falar do meu time do coração, que nem tem muito time do coração, mas enfim, se eu disser que eu não ligo para futebol, ou se eu É. disser qualquer coisa, e eventualmente um paciente está escutando, eu estou quebrando certas coisas que a pessoa está precisando imaginar, Sim, né? sim. Eu não sei o quanto isso é importante ou não, né? Porque quando a gente fala aqui, a gente pode ter um monte de gente ouvindo, muito mais do que eu consigo receber no meu consultório. Meu tempo no Uhum. consultório, ele é limitado, né? Uhum. Mas pode ser uma interferência muito grande. Não sei, É, é desconhecido. mais uma coisa que ainda não sabemos, né? Nossa Mas Senhora. É o que mais tem, né? é só o que tem, né? Tipo, o que eu sei, não sei nem que dia é hoje. É, mas assim, para mim tem um viés prático aí que é assim, é, e aí realmente eu não sei se aplica à psicanálise especificamente, mas eu vou falar de todas as outras 999 mil profissões. As pessoas têm a tendência de criar essas imagens, né? Todos nós temos esses vieses cognitivos, né? Tem até uma mecânica do nosso cérebro de simplificar algumas coisas, né? Tem umas paradas assim. E a gente meio que elege algumas, sei lá, pessoas ou profissões para ir para o proibido, sabe? Assim, tipo, endocrinologista não pode comer doce, padre não pode fumar um cigarro, sabe essa coisa, né? Tô fazendo uma simplificação barata que é meio que para Engraçado, zoar sim, é mesmo, verdade. entendeu? Essa coisa, tipo, cara, é gente, entendeu? O endocrinologista, ele é gente,
É gente ruim, do mal, que quer que eu emagreça, mas é gente. Brincadeira, minha endócrina é sensacional, cara. Se algum dia você precisar, me vem aqui, que ela é show de bola. Mas, enfim, é gente, né? Padre é gente, tudo é tudo gente. Então, assim, as pessoas elas tendem a ter assim, até algumas fantasias, né? Tipo, não imaginava que, sei lá, uma psicanalista fazia tal coisa, ou, sei lá, um padre fazia tal coisa. Eu estou falando mais dessas profissões que são mais vocacionais, né? Que, tipo, a profissão ela tem a ver com uma determinada vocação, né? É menos um emprego, né? É a carreira vocacional. Então, acho que as pessoas também, tipo, quando a gente, né, sei lá, eu dou palestra e falo sobre um monte de coisa que é super importante. Muitas vezes eu me pego falando coisas que, enquanto eu estou falando, eu estou lembrando das vezes que eu não fiz aquilo. Esses dias eu estava num cliente meu, dando um treinamento para uma equipe da área comercial e falando, né, do quanto a gente tem que evitar de fazer, né, de permitir que o nosso cliente se torne uma vítima do nosso trabalho. E enquanto eu estava falando aquilo, que é uma coisa que eu acredito e que eu tento praticar, mas na minha cabeça não estavam passando os meus acertos, estavam passando os meus erros, às vezes que eu pisei na bola, né? Uhum. E aí a pessoa fala, mas você falou aquilo e você erra? Sim, é porque eu sou gente, né? Isso não quer dizer que eu não sei as coisas, eventualmente. Eu sei, só que eu também sou uma besta, e é assim mesmo. Eu acho que, nesse sentido, sabe, a gente meio que tirar sabe, essas plaquetas da nossa frente, tipo, ficar refém do que as outras pessoas acham que a nossa profissão é, eu acho que é importante, sabe? Eu vou dizer para você assim, a conclusão que eu chego é, se na época do Freud tivesse podcast, ele teria um. Eu acho que o Freud ia ter um podcast Às de vezes eu fico medicina. pensando que se tivesse Facebook, Instagram, não sei o que, Netflix, eu fico pensando, será que ele ia escrever tudo isso aí? Claro que não, Miriane. As pessoas escreviam aquelas, lembra da faculdade? A gente fazia, não, isso é bom vocês terem as obras completas do Aristóteles. Cara, se o Aristóteles estivesse vivo hoje, ele tava maratonando, cara, entendeu? Não, não me enche. Sei, né? Tem um pessoal produzindo umas coisas incríveis, assim, mas eu acho que a gente tem uma cultura, assim, que às vezes rouba mesmo demais o nosso tempo, né? É. Não, e É... desumaniza, né, Mi? Tipo, quando as pessoas criam uma expectativa sobre você como psicanalista, ela está, num certo sentido, meio que te desumanizando, né? Tipo, tem Mas isso é primeiro a sua profissão, importante, depois a isso é sua... importante, você chega, né? Você chega, eu fico pensando, né? A primeira análise que eu fiz, né? Você procura um analista, é, é, bom, é difícil generalizar, obviamente, assim, mas você tem que imaginar, muitas vezes, que, na verdade, você tem dois caminhos, vai, nos extremos e depois tudo ali no meio. Uhum, Você tem que ou imaginar que teu analista não passa pelas mesmas dificuldades, uhum, portanto, ele tem o caminho da salvação para uhum, você, né? uhum, Sei lá, estou numa crise no casamento, não quero fazer análise com terapia de casal com um cara que está no quarto casamento, que, uhum. né? Você Sim. procura alguém que vai saber. Uhum, Ou você pode querer também alguém que passe pelas mesmas coisas que você. Então, por uhum, exemplo, sei lá, eu tive um câncer e eu quero conversar com alguém que eu acho, eu suponho que porque aquele analista teve um câncer também, ele vai me compreender melhor. uhum, Eventualmente não vai, eventualmente ele vai se embananar, né? Outro dia, numa dessas aulas, tinha uma colega falando disso, era uma. Não, era uma moça, era uma outra reunião. Alguém estava tirando uma. A moça trouxe uma dificuldade dela, como é que era? Era uma questão com bebê prematuro. Uma paciente dela teve um bebê prematuro e ela tinha vivido isso. A bebê dela tinha nascido muito pequenininha. E quando aquilo começou a aparecer para ela, ela se viu assim super envolvida. Então, uhum, é, é, não dá para dizer que o analista vai ser melhor porque ele parece com você ou porque ele se diferencia de você, uhum, mas o paciente tem uma ideia. uhum, E muitas vezes, se aquela ideia é quebrada muito precocemente, você acaba impedindo que o relacionamento se desenvolva, porque as idealizações fazem parte do processo uhum, analítico. Eu tenho isso é tão parecido com o bebê, assim, é tão legal, porque a gente pensa muito em desenvolvimento psíquico, né?
o bebê, ele também tem a experiência com a mãe ou com o ambiente de que ele cria. No começo, a realidade não é bem uma realidade objetiva, a gente chama de objeto subjetivo, e que aos poucos vai se tornando algo que está fora, mas no começo é uma mistura entre dentro e fora, e isso acontece numa relação analítica também. Então, se você pode ver, isso é bastante comum. Ah, não, cheguei no meu psicólogo, ele começou a me falar da vida dele, e eu fui embora, porque o paciente não quer isso. Ele tem a curiosidade, ele quer te perguntar, eventualmente ele te pergunta e não sei o que mais, mas se você entra e começa a responder, a chance dele ir embora é gigantesca, porque ele não está lá para te conhecer, ele está lá por uma outra coisa, e isso é uma manifestação dele, né? Mas se a gente for atender todas as curiosidades, se for atender todos os pedidos, a gente perde todos os pacientes, né? Sim, sim. Se a sua endócrino for atender tudo que você quer, você vai nela? Não só eu iria, como eu pagaria mais para falar, continue comendo um monte de doce, puta, não deixa a gordura da picanha de fora, entendeu? Eu falo, porra, entendeu? Escreve isso num papel timbrado que eu vou pôr num quadro, entendeu? Para isso você não precisa dela, né? Não, mas aí tem a validação, né? A validação científica, né? Tipo, essa é a parada. Mas não, eu tô zoando, evidentemente. É claro que, né, tipo, o papel dela é ficar brava comigo. E por coincidência, ela é uma pessoa que a gente estudou junto na escola, né, durante muitos anos, no colégio e tal. Então, assim, ela me conhece mesmo. Ela sabe que eu sou sem vergonha na hora de comer, desde que eu sou criança, entendeu? Então, eu não tenho muita saída, ninguém me ferrou. Mas, assim, o meu conhecimento de psicanálise é mais ou menos tão profundo quanto de física quântica, falando de física quântica, beleza? Não dessas coisas tipo New Age, lá, beleza? Só para esclarecer. Mas, assim, você já assistiu, é uma idiotice que eu vou te perguntar, porque, enfim, não vai servir para nada, mas já assistiu um desenho animado chamado Dr. Katz? Não. Miriam, você não sabe nada da vida. Vou te mandar. Então, fica aí como dica cultural para quem está nos assistindo, tem no YouTube. É um desenho Mas olha, o que eu vejo dos desenhos sensacional. é que a gente assistia na nossa infância desenhos de retardados, né? Uhum. E o meu filho tem acesso através dos desenhos a informações, cara, assim, muito legais, assim, não sei nem explicar, assim, outro dia eu estava vendo um desenho, tinha questões de física quântica, os caras, o átomo e não sei o quê, e daí aparecem os físicos, eles falam né, esse aqui descobriu tal coisa, ou elaborou tal teoria, tudo isso num desenho animado, e o cara tem 4 anos, e não sei o que ele vai fazer com isso, né? Mas, pelo menos, quem está fazendo o desenho, os caras são gênios, né? Tem uns desenhos Bom, geniais. né, e o desenho ainda tem essa coisa de permitir que você faça coisas, né, muito fora da caixinha. Mas, no caso do Dr. Katz, não é isso, não. Dr. Katz é um desenho animado para adultos. O Dr. Katz é um psicanalista. E ele só atende celebridades de Hollywood, em especial stand-up, humoristas de stand-up. Tá. E as personagens que ele atende são as pessoas mesmo, tipo, sabe, sei lá, um Ray Romano, que era um stand-upper antigo lá, que teve até série e tal. Né? É o Ray Romano fazendo o papel estereotipado de Ray Romano sendo atendido pelo Dr. Katz, entendeu? E o Dr. Katz é um idiota, completo idiota, entendeu? Assim, mas, Por que os psicanalistas no cinema, nos desenhos e nas séries, em geral, são tão idiotas. ruins? Então, mas aí é outra coisa, né? Aí não é só psicanalista, né? Tipo, nas séries o homem é sempre um idiota, tipo, né? Sei lá, os maridos são Não, sempre entendi, babacas, né? entendi, tá Você bom. tem tipo, o personagem Mas a principal, gente ele é não sempre consegue meio ser bobalhão, né? representado, é muito difícil a Porque gente ser seria chato, representado. me imagine um psicanalista, vou representar um psicanalista. Beleza, ele acorda, Às toma vezes me banho, perguntam se eu trabalha. assisto aquela série Terapia, que parece que é boa. Eu E eu assisti falo, uns não dá, episódios, eu né? não tive Sair saco do não, falar bem a trabalho e verdade. ficar. Como é que é? Eu assisti os episódios, eu não tive saco não, achei bem chatinho, mas enfim.
Então, eu também falei, não, sair de um dia de trabalho e assistir uma sessão de terapia, não, essa eu não vou Né? fazer, Tipo, não. o que que você vai fazer agora à noite? Então, eu vou assistir outra pessoa fazendo o que eu faço o dia inteiro. Não faz sentido, né? Um piloto de Fórmula 1 ficar assistindo corrida. Ele está correndo. As pessoas são loucas, né? Mas, enfim, eu acho que tem esse lance aí de, tipo, eu entendo, né, que o paciente vem, eu quero minha analista que tenha passado pelo mesmo problema que eu, ou que não passe pelo mesmo problema. Mas, assim, qual é o problema de fato que está aí? É que a pessoa está procurando um indivíduo que vai salvá-la e não está entendendo que é um processo que vai salvá-la. Não é um indivíduo só que está ali, é um indivíduo com um processo, né? Então, e nesse sentido, né, eu entendo que na psicanálise tem esse elemento, né, da transferência, da idealização, e que isso faz parte do processo. Tipo, né, como a pessoa vem te procurar já é o começo do processo, né? Então já está ali a semente do que tá, de qual é a coisa a ser cuidada ali, enfim. Mas isso acontece em todas as profissões, na verdade. É, Essa semana, né, a gente falou até do que a gente fez essa semana. Uma das conversas que eu tive essa semana foi com uma pessoa para quem estava sendo ofertada uma oportunidade de progresso profissional e aumento de salário, beleza? E essa pessoa estava satisfeita com o que estava acontecendo e Uma promoção. é uma promoção, Hum, mas com uma diferença até no modelo de trabalho, etc. E eu falei para essa pessoa o seguinte, falei, olha, e eu precisava dar um feedback para essa pessoa desse processo, beleza? O que estava acontecendo ali, embasando aqui. E eu falei para ele assim, falei, isso é meio que o começo de um ponto de virada de carreira, tal, né? No caso dessa pessoa especificamente, era esse o caso. E, inclusive, você tem um potencial evidente para um avanço mais significativo, né? Não só de remuneração, mas de trabalho mesmo. Mas, assim, cuidado com o que vai te travar, né? E o que vai te travar é não ter conhecimento suficiente, ou seja, né, não dedicar uma parte do seu tempo livre para saber mais coisas. E no caso dessa pessoa especificamente, é uma situação que eu conheço bem. Então eu falei para ele, falei, muito cuidado, inclusive, com o seu círculo de amigos, porque você está começando a fazer a transição para um outro patamar, e os seus amigos vão, eventualmente, te zoar, ou, sei lá, conforme você vai aprendendo mais sobre o seu negócio, eles vão tirar sarro de você, vão te chamar de puxa-saco, ou o que quer que seja. Então, assim, né, você uhum, vai, né, tipo, vai ter que criar aí uma pele grossa para passar pela transformação, né? Assim, e essa pessoa ficou bem reflexiva nesse momento, porque, hum, tipo, puta, o paciente que vai procurar você, ele vai com uma expectativa. O cara que vai contratar uma pessoa para trabalhar na empresa tem uma expectativa, e essa pessoa tem uma expectativa para aquela empresa. E na nossa vida pessoal, as pessoas também vão construindo essas imagens idealizadas da gente, do que elas esperam, de qual vai ser a nossa resposta numa determinada conversa, e a gente tem que ter liberdade para fazer essa transição também, né? E até para hum. entender quem é que vai com a gente, né? Quem é que nos acompanha. Então, assim, O acho que é uma dor desenvolvimento meio de todos nós, né, Mi? é. Essa balancear, né, tipo, o que a gente sabe que a gente tem que fazer e o que as pessoas esperam que a gente faça. Puta, isso é um troço difícil da gente E o desenvolvimento muitas balancear, né? vezes implica, né, nas pessoas que vão ficar para trás. Sim, Inclusive, tem gente que não se desenvolve sim, porque não pode deixar o que é para trás, né? sim. Não pode transformar o que é Sim. naquilo que foi. É doloroso, né? Até Crescer é porque, né, eu doloroso. conheço casos onde o que tinha que ser deixado para trás, eventualmente acabava sendo tipo o marido ou a esposa, tipo, não me acompanhou e agora o que eu faço, entendeu? E aí a pessoa fica naquele Uhum, dilema horrível, né? E às vezes também é uma idealização do outro, né? Ele não vai conseguir me acompanhar, às vezes vai, você que não está acessando isso direito, ou sei lá o quê, entendeu? Mas é super difícil, né? mas A como você questão das acha que o marido ou a expectativas. esposa não acompanham o desenvolvimento? Então, eu não acho.
né, na minha cabeça, é assim, até porque o desenvolvimento geralmente ele é tão paulatino, ele, né, ele vai acontecendo e a pessoa vai meio que te acompanhando, né, nesse processo, conforme você Uhum. vai evoluindo para alguma coisa. Mas, por exemplo, em relação de trabalho, né, o que eu já vi, a pessoa, por exemplo, ela encontrou um trabalho que tem um profundo significado para ela, um profundo significado. Tipo, ela sabe assim, cara, é isso que eu quero fazer o resto da vida, sabe assim? E eu quero fazer a maior parte do meu tempo e para mim, sabe, já começou a ficar misturado o que é semana, o que é final de semana, porque eu não ligo de fazer no final de semana e etc. E aí o cônjuge Sim, começa a ficar ressentido, sim. entende? Porque o cara encontrou lá o que ele estava procurando, mas isso não quer dizer que a esposa tem que encontrar junto, ou que, Não, eu entendeu? tô Então é rindo super porque difícil. eu tô rindo porque eu já vi essa anedota, né? De que o médico, por exemplo, não casa, porque médico é casado com a medicina. Se você vai ter um outro lugar, não é? E outro dia eu tenho uma amiga muito querida que é casada com um médico, e não sei qual foi a situação, foi muito engraçado isso que aconteceu, que ela estava falando, meu marido nem vejo, ele é médico, nem sei onde ele está, né? Ele tá na medicina, tem tanta coisa faz, mas é verdade, para acompanhar certas profissões é difícil. É difícil, e é até engraçado que numa conversa essa semana, numa conversa com um grupo de pessoas, estava se discutindo aquele filme Tropa de Elite, sabe? Do Capitão Assisti faz muito Nascimento, não sei o tempo. quê, e tal. E uma moça, ela estava indignada com uma determinada cena do filme, que eu também não me lembro direito, mas assim, que é tipo o Capitão Nascimento chega na casa dele e a esposa meio que dá uma dura nele, e ele tem um piti, acho que dá um tapa na cara Hum, da esposa, sabe? E a moça, ela estava indignada com a esposa do Capitão Nascimento. Ela falou, mas essa mulher, tipo, o cara tá lá, entendeu? Quase morrendo, e ainda a esposa vem falar bobagem, e estou dizendo isso porque era uma mulher falando, beleza? Que é o que é muito interessante. Ela fala isso, solteira. não sei, mas o que ela fala é muito interessante. Ela casou com o policial, ela já sabia que a vida dele ia ser assim. E é muito foda, porque, né, acho que todos nós casamos com os nossos cônjuges e suas profissões, mas daí começa a doer o que o cônjuge Mas faz, é o às vezes você mesmo fala, puta assunto, merda. né? Que uma Então, coisa é imaginar como é, uma coisa é imaginar o outro. Eu imagino meu analista, eu imagino o meu marido, eu imagino o meu futuro casado. Só que viver o que você imagina é muito diferente. é muito foda, é difícil, né? Que complicação, viu, Mimi? Então, acho que assim, tem saída para isso? Tem, tipo, idealizar menos ou Não, criar idealizar é menos importante. estereótipos, ou, enfim, vai, então, superar idealizações. Tem alguma saída para isso ou não? Isso é da nossa natureza humana e a A gente gente faz essas vai bobagens superando mesmo. as idealizações porque a realidade se impõe. Eu não te contei que foi muito engraçado quando eu casei. Foi muito engraçado, porque eu já morava com meu marido, a gente não fez uma grande festa nem nada, mas a gente fez reunião com família, reunião com os amigos, não sei o quê. Uhum. E aí eu observei um padrão que eu comentei com meu marido depois. A gente deu muita risada disso. Hoje a gente já dá um sorriso amarelo com essa história, mas é engraçado. Que é assim, ó, os solteiros, especialmente as mulheres, né? As solteiras diziam amor, muita alegria, abraçavam assim, balançavam a gente, não sei o quê, que vocês sejam muito felizes e tal, 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 né? Uma super torcida e tal. E os mais velhos, como mais velhos, mas também os casados há mais tempo, diziam muita cumplicidade, muita tolerância, muito respeito. Parou que o pessoal casado fica falando em cumplicidade, tolerância, tolerância, tolerância. A gente achou graça, a gente ia falar. Por quê? Porque você idealiza o casamento, né? Ah, eu quero casar, um dia eu quero casar, começa a namorar, fica com vontade de casar, tem vontade de casar. O pessoal que está te vendo casar também, nossa, ela vai casar, não sei o que mais, tudo isso é idealizado, mas aí a vida vai acontecendo e a Uhum, realidade vai se impondo. Ah, uhum, eu vou ser médico, vai ser assim. A gente fez uma conversa, né, sobre uhum, carreira. O que que fez a gente ir por esse caminho? A gente não sabe e nem uhum, sabia que ia ser assim.
Uhum. A história que eu queria contar da minha profissão foi, eu desisti lá de ADM, fui fazer filosofia, descobri que o que eu queria fazer era psicologia e me formei, aí os meus colegas, todo mundo me mandava para cima, meu consultório encheu, eu sou um gênio, tenho 3 livros publicados, né? Essa é a história que eu queria contar, e em parte eu idealizava um pouco, né? Eu Uhum. idealizava um caminho mais fácil, porque jovenzinha, achava, né? Me via ainda com vontade, me achava Uhum. talentosa, né? Uhum. Não sei se sou ou não, mas eu achava que eu ia terminar a faculdade de psicologia já com 28 anos, então que ia ser mais fácil para mim, não foi mais fácil para mim, Uhum. né? Então a realidade vai falando, vai mostrando que a idealização não se sustenta. Mas Sim. aí o que que acontece? Isso é doloroso. As desilusões. Eu estou iludida, idealizando alguma coisa e me desiludi. E dói, né? Isso Uhum. dói. Uhum. Porque é aquela coisa, né? A desilusão, ela primeiro que, ok, é meio que inevitável, né? E se você parar para pensar na palavra, tipo, desilusão é uma coisa ótima. Você perder a ilusão não é uma coisa boa, a ilusão é uma coisa, É, entendeu? Que te atrapalha. Então, desiludir-se é para ser um grande momento de desvelamento, né? É que dói, né? Então aí, puta, é difícil de lidar, mas assim, me parece, né? Assim, fazendo uma comparação bem grotesca, né? Uma amiga da minha mãe convidou ela semana passada, ela falou, Dina, vamos fazer uma viagem comigo para o Nordeste. E minha mãe falou, mal, veja lá para mim como é que é, tal, e eu vi, e aí fui falar com ela. E aí ela falou, não sei, eu não tô afim de ir e tal. Daí eu não queria que ela fosse por causa do Covidão, né? Meu? E ela falou, não, mas eu acho que é seguro, né? Tá, né, todo mundo tomando cuidado. E já até que fui agora sacana. vai ter terceira dose da vacina Então vai ter também, terceira né? dose, vai dar para ir. Mas eu até, talvez tenha sido sacana, mas eu fiz o exercício com ela do minuto a minuto, sabe? Tipo, mãe, beleza, tá todo mundo se cuidando, mas assim, você lembra que você vai entrar num ônibus com 40 pessoas? E que se cada uma daquelas 40 pessoas esteve com 4 pessoas nos últimos 5 dias, você está falando de tipo 160 pessoas, e daí você vai chegar num aeroporto, e daí você vai entrar num Ela avião, não e vai, daí né? não sei o quê. E aí ela falou, não, eu não vou. Eu falei, ufa, que bom, entendeu? Porque, tipo, porque Deixa ela ir. não, Ai, deixar, tô não sou dono do metendo, sei dinheiro lá, eu dela. ser Ela, bonzinho. ela, né, se ela quiser, ela vai, mas assim, que ela não vai iludida. Tipo, tá todo mundo se cuidando. Essa é a armadilha do nosso cérebro, por exemplo, é o momento de pandemia. Tipo, tá todo mundo se cuidando. Sim, mas cada um acha que se cuidar é uma coisa. Ontem eu precisei comprar um aparelho de telefone que o da minha esposa quebrou. A moça que me atendeu na loja da operadora, que eu devia dizer o nome aqui, ela passou, sei lá, 40 minutos com a máscara no queixo, num shopping que tá, tipo, é proibido não usar máscara. E, Uhum. evidentemente, você não é uma pessoa, tipo, eu não vou usar máscara porque eu sou super silencioso, só respiro pelo nariz. É lógico que era aquelas pessoas que não para de falar, entendeu? Então, assim, e ela contando, é porque é duro, né? Porque eu tenho 2 crianças pequenininhas, meu mais velho tem 3 anos, e eu tava com vontade de voar no pescoço dela. Falei, moça, você tem um filho de 3 anos, um filho de 1 ano e meio, você fica sem máscara o dia inteiro no meio de um shopping, entendeu? Você acha que ela acha que não se cuida? Ela acha que ela se cuida. Então, assim, Ai, mal, essas essa coisas eu coisa do também queria falar, desiludir-se, sabia? Às vezes eu queria entendeu? dar de louca, eu queria dar de louca. Às vezes eu penso em falar umas coisas assim, não falo. É a vantagem de ficar velho, né? Mi? A gente finge que é senil e fala, né? Eu não vejo a hora de ter uns 60 e pouco e começar a botar a boca no trombone, se brigarem com é o Alzheimer que está É começando. legal quando a gente só sai falando. Outro dia também eu tava. Mas é que, na verdade, é complicado também falar, porque a gente não tá na pele do outro, né? E depois, quando a gente se coloca. Às vezes eu fico pensando isso. Que se eu fosse o outro, Uhum, com a personalidade do outro, com as experiências do outro, na situação do uhum. outro, Talvez estivesse fazendo o que o outro está fazendo, né? é, Não, daquele mesmo jeitinho, assim, né? é, Mas é super difícil. Quando eu vejo, sei lá, aglomerações, por exemplo, desnecessárias, né? Estou dizendo de tipo, você, puto, cara, tá uma festa, não sei das quantas, no meio de uma pandemia.
Eu tento fazer o exercício da empatia, de tipo, cara, eu não sei o tamanho da casa desse cara, entendeu? Tipo, para mim é fácil ficar em casa porque tem uma casa que tem tamanho para ficar dentro. Né? Às vezes o cara tem, tipo, 4 irmãos, tá numa casa de 28 metros quadrados, numa vizinhança perigosa que eu não posso sair de casa, O e cara não se beleza, aguenta entendeu? também, né? É, ou às No vezes é um cara começo da pandemia, extrovertido, é difícil, entendeu? A gente tem que fazer exercício, mas você mas é lembra como difícil. foi sofrido no começo da pandemia? Porque a gente tinha uma vida de muita distração, né? Uhum, De muito entretenimento. uhum, Você sai, daí é festa, e daí comemoração, e daí happy uhum, hour, e daí cinema, e daí não sei o quê. Quer dizer, aquele momento no consultório, aliás, isso é até bom eu ter lembrado. Aquele momento no consultório, os pacientes que puderam fazer a transição para o online que ficaram, foi um momento assim de muita expansão, porque foi uma situação em que havia pouca distração uhum, e que, de repente, as pessoas foram lançadas num intenso contato com elas mesmas, e tem gente que se aguenta, tem gente que não uhum, se aguenta. uhum, Se o cara não se aguenta, ele não pode ficar na casa dele com ele mesmo. uhum, Ele vai ter que ter uma companhia, não é porque eu vou encontrar com você, não é porque eu gosto de você, é porque você vai me distrair de mim. uhum. E eu preciso que você me distraia de mim. Então eu preciso sair, eu vou morrer, tudo bem, porque eu já estou morrendo. Se eu ficar aqui, é aí que eu morro, porque eu não, né, não É meio consigo que o ficar Covid nessa ou o infarto, né? convivência. Eu fujo, né? Eu fujo para qualquer lugar, porque onde eu estou eu não posso ficar. E Uhum. aí você se lança para qualquer tipo de situação, né? Então, é isso que é duro, né? Porque a gente tem que entender que a pessoa, né, tá fazendo esse exercício conscientemente ou não e tal, mas tem, né, tipo, para mim, né, esse foco nos detalhes, às vezes ele é importante. Tipo, cara, beleza, você vai fazer coisas que de repente você considera que são seguras, estou falando aqui no caso da pandemia, né? Você considera que são seguras, mas assim, não esquece que tem um comportamento de segurança que é importante, por exemplo, usar máscara. E mesmo que você não acredite, que é aquela história do ceticismo, mesmo que você fala, não, mas essa coisa da máscara é uma mentira contada por um governo que quer nos controlar, mesmo que você suponha essa hipótese, até como uma regra de convivência, tipo hoje, ser atendido durante 40 minutos por uma atendente sentada na minha frente sem máscara, é para mim hoje o equivalente de, antes da pandemia, passar esses mesmos 40 minutos sendo atendida por uma atendente que está sem a parte de cima da roupa. Entendeu? Eu não conseguiria Hum. deixar de olhar o peito dela. E dessa vez não consegui deixar de olhar a boca daquela filha da mãe. Entendeu? E evidentemente com outras decorrências de pensamento, Se porque você eu olhasse queria era assim de bater lado, você ia nela. ver só os perdigotos assim voando, ainda bem que você estava Entendeu? na frente. Porque as pessoas, tipo, o que as pessoas não veem, elas acham que não existe, elas não entendem que sai vapor da boca, que tem, entendeu? Que, sabe? E eu entendo que a pessoa talvez não entenda, mas assim, até por educação, entendeu? Todo mundo de máscara, usa máscara, é igual ir no casamento dos outros. Você me chama para ir num casamento e fala que é traje social, você não está me perguntando qual é o meu princípio sobre o traje social. É uma questão de respeito ao seu casamento e usar o traje que você está me pedindo para usar. Tipo, vai com a roupa que eu pedi, o que custa, entendeu? Depois você Esse tira. assunto sempre volta, né, Mal? A gente fez aquele episodinho curto, né? Que eu acho que tá só no YouTube, aquele curtinho. Não, acho que já pus no Spotify, se eu não me É, engano. Confiram lá, pessoal. então, a gente terminou falando que o nosso próximo assunto, né? A gente fugiu, eu fugi desse próximo assunto, que era trabalhar com gente maluca. Não era bem isso, né? Tô falando de uma forma assim, bem Sim. simplificada. É, mas é o problema da convivência, porque esse assunto aparece toda hora, quando há um encontro de seres humanos, Uhum, né? E que pensam diferentemente, e também num momento em que as diferenças estão muito difíceis de serem conciliadas, né? Acho uhum, que há uma exacerbação assim de um certo fanatismo e todo mundo. Eu lembro de uma vez eu vi uma propaganda que era muito bonitinha. Bom, ela era uma propaganda ruim porque eu não lembro do quê. Então ela falhou. é,
Mas era uma propaganda assim, que tinham as mães que estavam amamentando no peito, olhando torto para a mãe que estava com a mamadeira, que olhava com a mãe que estava com o bebê no sling, que julgava a mãe que estava com o bebê no carrinho, porque tem, né, o parto normal, daí tem a bandeira do parto normal, daí tem a bandeira da amamentar, daí tem a bandeira de não sei o que mais. E nesse filminho, talvez não fosse uma propaganda, nesse filminho, uma hora, um desses carrinhos, a mãe virava, e era uma descidinha, e o carrinho começava a descer com o bebê dentro. E o que aconteceu nesse momento? Todas as mães, a que estava olhando torto para dar amamentação, que estava olhando torto para aquela daqui, que estava olhando torto para aquela da outra, todas corriam para pegar o bebê, né? Que é algo muito bonito, não só no sentido da salvação daquilo, mas de que às vezes as diferenças precisam ficar de lado em nome daquilo que é mais importante, mas só que aí a gente vê, por exemplo, a gente sabe, eu nem quero entrar muito nessa seara, mas a gente sabe assim de pessoas em famílias que, ou amigos ou casamentos que acabam por divergências políticas, por divergências de outra ordem, porque é insustentável. E daí você fala, mas como que o outro está vendo o mundo desse jeito? Como é que o outro pode aceitar tal coisa, né? E o outro está num lugar tão diferente do seu, porque às vezes a gente acha que a gente está compartilhando uma experiência e frequentemente a gente não está. Eu lembro de uma vez que eu tive um namorado argentino, enfim, tive um namorado argentino. Todo mundo comete erro, Miriane, tá bom. Tô brincando. Querido, né? Eu adoro os argentinos. E uma vez, eu já tinha ido para Buenos Aires algumas vezes, você sabe, dançava tango, fui para lá por causa do tango, enfim, por outros motivos. E uma vez a gente foi junto. E quando a gente foi junto, foi uma viagem ruim, porque de repente brigava de manhã, brigava de tarde, brigava de noite, estava brigando. E eu falei, o que está acontecendo? O que são essas brigas? E aí eu me dei conta que ele estava numa cidade, eu estava em outra. A gente estava em Buenos Aires, mas eu estava numa cidade de uma perspectiva de alguém que conhecia não tanto aquela cidade, que tinha interesse em algumas coisas turísticas, que queria visitar sei lá o quê, e ele estava na cidade dele. E a gente estava achando que a gente estava na mesma cidade, eu só fui descobrir isso depois de várias brigas, 3, 4 dias depois, porque a gente, às vezes, está fisicamente num lugar e não está compartilhando a mesma experiência. É raro a gente compartilhar a mesma experiência, não? Não, eu acho, né, puta, tem um monte de coisa que eu quero comentar, vou ver se eu não esqueço de nada. O primeiro é sobre o filminho, a propaganda aí das mães né, se julgando entre si até o momento em que a vida se impõe e aí elas entendem, viu? Esquece e corre atrás do carrinho, né? E aí o meu comentário para isso é genial mesmo se fosse uma propaganda da Nike, né? Tipo, a hora que todo mundo corre, pega o bebê a tempo, Nike, just get it. Né? Ao invés de just do it. Você está ganhando dinheiro para fazer isso, Maurício, me fala. Divide. Infelizmente não, Miriane. Eu queria muito ter uma agência de propaganda onde eu pudesse só fazer propaganda onde eu falo a verdade sobre as coisas. Ou ser um político que faz isso, entendeu? Porque assim, aí ia ser muito divertido, porque ia fazer mais inimigo ainda. Mas essa é uma coisa, só uma piadinha. Mas essa coisa né, de estar com olhares diferentes, né, da experiência diferente, ela é o que se fala, né, que eu não sei o quanto é verdade no sentido científico, tá? Mas dessa coisa do impacto das redes sociais, né? Tipo, é muito comum você falar com um amigo que ele fala, você viu tal coisa no Facebook? Ele fala, cara, não aparece a mesma coisa para a gente. Sim. Entendeu? Se você na clicou, busca do Google. Na busca do Google não Google. aparece a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, hoje tem esse problema maior, né? Puta, o cara, ele clicou uma vez num vídeo pró-Donald Trump, ele entrou numa bolha ali, que ele está vendo o mundo com aquele jeito e ele não consegue entender que tem gente que não vê aqui. E quem está fora daquela bolha, clicou, sei lá, numa outra coisa, está vendo outra, a realidade ficou distinta. Né? Então, isso a realidade ficou distinta. Isso é impressionante. Isso é muito assustador, né? Porque antes as pessoas, tipo, sei lá, eu sou
sindicalista, eu vou na reunião do sindicato, mas a minha experiência ao sair daquela reunião estou numa vida em sociedade, convivendo com gente diferente de novo. Na hora, tipo, saí do sindicato, estou num mundo que não é meu. Nas redes sociais, aquele mundo é meu, foi determinado por mim, dependendo do que eu clico. Então, a gente, entendeu? Isso eu acho que é assustador. Eu não sei se é perigoso, mas é assustador, sabe? Você pensar que tem gente olhando o mundo de um viés que, cara, que não é dela própria, porque ela está dentro de uma matemática de algoritmos, e também não é a realidade real, que é essa que a gente só vê um pedaço pela fresta da porta, mas ela é o que ela é. Então, é meio estranho isso para mim. Eu não sei como entender essa nova realidade, sabe? Não, e te ouvindo é interessante, porque eu posso estar também no mesmo ambiente, né? Fiquei imaginando isso enquanto você estava falando. Eu posso estar no mesmo ambiente, posso estar, sei lá, com você, com outras pessoas, numa sala, numa varanda, sei lá, em algum lugar. Podemos estar cada um com o seu celular fazendo uma coisa, e a gente pode estar em experiências emocionais muito diferentes, Sim, estimulados por só aquilo que a gente está vendo. Então, a sim. pessoa que está do lado é muito diferente quando a gente estava no mesmo ambiente, olhando uma paisagem que, por mais que fosse outro ângulo, a gente estava naquela mesma paisagem, com aquela mesma sonoridade. Não, Uhum, a gente está com fones, né? Então, às vezes, uhum, alguém vem falar com a gente está no lugar. É, é, a nossa mente está num outro lugar, né? sim. Isso é muito. E eu também percebi isso quando, justamente essa história da pandemia, que também foi uma coisa interessante, porque trabalhar de casa, isso aparecia um pouco ouvindo meus pacientes, ouvindo meus colegas, mas eu também sentia isso, que era como eu precisava fazer as transições rapidamente, por exemplo, de estar em casa e estar no Uhum, consultório. Então, eu estou aqui, 5 metros daqui, sei lá quantos metros tem daqui ali, com meu filho no corredor, vivendo uma situação pessoal em casa. E aí eu fecho a porta, me sento aqui e estou numa outra experiência, mas essa transição na mente precisa ser feita uhum, muito rápida. uhum, E quando eu ia para o consultório, eu tinha 20 minutos para sair da minha casa e chegar no meu trabalho. E isso uhum, era um organizador, né? uhum. Agora ficou mais fácil de visualizar como a gente clica assim na mente, né? A gente é como um sonho, né? Sim, Eu pisco e estou sim. no escritório, eu pisco, estou em casa, eu pisco, tô... Uhum. é rápido como um sonho. É muito difícil. Eu acho que esse é um troço que, né, a gente começou falando, né, dessa idealização do outro, né, e essa coisa toda. E assim, eu acho que esse problema se intensifica a partir desse cenário. Tipo, eu já tenho a tendência de idealizar coisas, porque meu cérebro é assim, sei lá, né, como ser humano. Uhum. Então eu já imagino, né, esses dias uma pessoa falou para mim, né, a gente estava passando num lugar e ela falou, puxa, a pessoa dessa casa aqui, uma casa bonita, eu conhecia a pessoa que morava aqui e eu achava que ela tinha tudo, que era uma casa bonita e os pais dela eram super educados, tal, quando eu era criança, né? E daí depois, num determinado momento, essa minha amiguinha que morava nessa casa, que eu achava que a vida dela era maravilhosa, muitos e muitas décadas depois, ela me contou que o pai dela abusava dela. Né? Então você vê, né? A casa bonita, o pai e a mãe bonitos, puxa, a vida dela é boa. Não dá para saber. Né? Tipo, a gente já joga Uhum. isso. Tipo, a vida dela é melhor que a minha, você não sabe. Então a gente já tem essa tendência de simplificar o mundo, o que eu até entendo, senão a gente ia ficar maluco. Né? Então a gente olha isso, toma a decisão de que aquilo é daquela maneira, que psicanálise tem que ser de um jeito, padre de outro, consultor de outro, a gente meio que simplifica o arranjo do mundo e vai lidando caso a caso quando aparece a necessidade né, sei lá, de descobrir que não tem Papai Noel. Mas com essa coisa das redes sociais, né, tipo, piora, porque não só muitas É. vezes eu estou vendo a coisa com essa idealização, mas eu estou imerso num determinado mundo ali, né, que reforça essa crença, essa percepção. E aí a gente vê essa zona, sei lá, política,
essa dicotomia toda, né, que é direita e esquerda, de cima para baixo, sabe? Toda essa zona, ela é intensificada, e eu não sei como é que a gente vai lidar com esses cortes, entendeu? Porque eles são difíceis, né? É que é Tipo, muito importante ter essa percepção, né? Quando a gente, se eu estou no Instagram e estou vendo foto, é muito importante eu saber que eu estou vendo fotos e não estou vendo a vida da pessoa. Se a gente é, tem isso em mente, isso ajuda demais da exato, conta. exato. Eu mencionei uma vez aquele filme Divertidamente, Uhum, que é genial do começo. Eu adoro, sim, engraçado sim. que eu só assisti uma ou duas vezes, assim, devia assistir toda semana, porque eu adoro. E tem um momento que eu já não lembro onde é, mas os personagens estão indo atrás do não sei o quê, atrás do palhaço, acho que eu sei que eles entram num trem que está passando, eles estão na Ilha da Fantasia e eu acho que Uhum, eles precisam voltar para alguma coisa mais cognitiva, mais uhum, relacionada com a realidade, eles estão num lugar mais uhum, fantasioso. E aí eles entram num trem e um dos personagens esbarra numa caixa. E aí a moça fala assim: nossa, são fatos e ideias que ficaram esparramados, que estavam em caixas distintas, né? uhum, E aí o personagem fala: não, mistura tudo, isso aí tá sempre confuso, mistura tudo, pode pôr tudo junto, porque a gente não. É sutil, assim, né? Mas essa coisa que a gente não diferencia os fatos das interpretações e uhum, daquilo que a gente pensa, mas a gente consegue ganhar a visão disso, né? Quer dizer, o uhum, Platão lá na caverna, ele já falou, né, de como a gente vive ali seduzido, enganado pelas aparências, uhum, mas é possível se perceber vendo aparências, né? É uhum. possível se desenvolver a partir daí para uma outra coisa. É trabalhoso. Sim. Se você está muito tomado com as aparências, você vai ficar perdido lá. Uhum. Mas alguma coisa pode ser feita, né? Não, eu tenho certeza absoluta que, assim, alguma coisa a gente pode tentar fazer alguma coisa. Acho que essa certeza dá para ter, dá para tentar, E é né? nesse sentido, né, Mal, daquilo que a gente conversou outro dia, porque talvez a gente possa linkar, né, de que estava lá no pequenininho, né, da certeza ser um elemento, Uhum, um critério diagnóstico de psicose e tal, né, que quando eu faço isso, quando eu começo a desconfiar das minhas próprias verdades, eu sim. posso ter a lucidez, né, de desconfiar das minhas certezas, quer dizer, eu acho que eu estou certa, mas isso não quer dizer Uhum, que eu esteja, uhum, né, é, sei lá, daí já estou querendo ir para um é. outro lado. Mas aí, né, tipo, vou fazer meu papel aqui de sempre, que você, né, ri, mas eu não sei se você não quer me matar essa hora, que é assim, é, que desgraça, tipo, o Platão, o bom e velho Plato, né, sei lá, no século VI antes de Cristo, escreve a República. É na República, né, que está o mito da caverna, eu não lembro mais em qual livro Você que tá. acha que eu lembro, Maurício? Eu tenho É, vergonha. Não me faz pergunta, não me põe em saia justa, por favor. tem Wikipedia hoje, as pessoas procuram. E aí, putz, 2.500 anos depois, A gente não as mudou pessoas estão nada. olhando para o Instagram igual aqueles caras estavam olhando para a sombra no mundo da caverna, né? Eu acho que eu Sim. já te falei, talvez não num episódio, talvez numa conversa nossa, de uma série da HBO, que o cara faz tipo, um reality que ele pega umas pessoas que querem ser famosas no Instagram e ele constrói essa realidade para as pessoas terem mais seguidores. Eu não sei se já te contei disso, mas em Los Angeles tem o cara fez lá pegou um galpão e fez Hum. uma, um cenário de jatinho particular e as pessoas alugam por hora para tirar Loucura, foto gente. como se estivesse no jatinho particular. E ele foi tentar agendar para essas pessoas que ele estava tentando criar essa persona de Ai, Instagram, tipo, só tinha agenda para dali 2 semanas. isso me dá Entendeu? angústia, Você juro. fala, Esse cara, tipo como de é que as pessoas história estão olhando para o Instagram tem uma achando que estão bolinha que vendo a sobe vida e dos desce outros, aqui, ó. velho? Não é? Fala, meu, para com isso, cara. As pessoas estão pirando na batata. Miriane, Ô, quanto Mal, mas dinheiro olha, você você vai falou ganhar, hein? disso que chega esse momento, e tá chegando o momento da gente dizer tchau, porque daqui a pouco também a gente vai dar o horário. É Eu preciso verdade. ir, acho que você também. Sim. É,
E você falou isso dessa desgraça, né? Porque no outro episódio teve a história do descarrego, né? O momento Eu catarse. sou meio pitizento. Eu queria saber se tem um momento cartaz no final desse episódio. Ai, Pessoal, cara. não vá lá, né? Porque você gosta de fazer isso, né? Não mande mensagem, não vá lá bater foto no jatinho para mostrar no seu Instagram. Assim, sabe o que a gente pode falar? Pessoal, essa semana, propósito de vida para vocês, todas as pessoas que vocês virem na vida dela maravilhosa no Instagram, você vai lá e faz um comentário na foto dela dizendo #duvido. Só faça isso. Duvido que seu filho só ria, que, entendeu? Todo dia você está lá, só duvido, entendeu? Para você, duvide que as pessoas são o que elas mostram, Mas as porque pessoas elas não são. sabem, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque todo mundo está familiarizado, todo mundo que tem e usa o Instagram está familiarizado com o Instagram, com aquilo que suscita, com imaginar a vida do outro muito boa, com se sentir pior ou inferiorizado, com ficar dando comidinha para inveja que vai crescendo. Ai, todo dia eu vou dar uma comidinha para minha inveja, para ela ficar bem grande, né? A pessoa sabe disso, que o Instagram não é a verdade, que é só uma foto, que não sei o que mais. Agora, isso não muda o que é evocado cada vez que eu fico lá. Então, eu vou estimulando sentimentos que não estão no nosso controle, porque a gente não controla o que a gente vai sentir, não controla o que a gente vai pensar, etc. e tal, né? Então, não precisa nem colocar a #duvida, porque a gente duvida mesmo, porque a gente sabe que não é aquilo, mas tem um outro lado que fala, nossa, aquilo é daquele O jeito. Né? sentimento é o mesmo, né? Tipo, você fala isso, você fala, não, mas eu sei disso, sim, mas o que você como é que eu sente junto, quando você né? vê aquilo é o que você sente, não é o que você sabe. Como é que eu me sente. integro, né? Do que eu sinto, com o que eu penso e não sei o que mais. Bom, isso dá um longuíssimo papo, mas, pessoal, temos que Chega, ficar né? por aqui. O que a gente vai falar alguma coisa com os nossos ouvintes hoje? Não, viu? A Se gente inscreva no canal. se inscreva no canal qualquer que você esteja assistindo, ou não também, porque também duvido. Beleza? Manda mensagem, ou não, também, né? Podcast, @ ainda não sabemos. Podcast, entra no sitezinho lá, que a gente começou a ver no site, entra no site www.aindanãosabemos.com.br, entra lá e dá palpite, que a gente só fez Ô, um Mal, rascunho falar lá, entra lá. www, agora você não precisava nem estar de cabelo branco porque você denunciou sua idade, não se fala mais Não, menino, você não está www. entendendo, é que eu estou supondo que tem gente escutando esse episódio que é mais velho que a gente fica com essas conversas aqui, ao invés de falar de celebridade, a gente fica falando Você disso, fica falando entendeu? É uma para essas desgraça. pessoas digitarem W, não precisa digitar isso. Pessoal, não precisa. Ainda não sabemos. Põe aí no Google, ainda não sabemos, entendeu? E vai Tudo aparecer junto. 8.000 coisas para vocês, porque vocês não vão achar a gente ainda, porque a gente não tem presença no Google o suficiente. É isso. Beleza. Mas teremos, aliás, mandem e-mails, mandem perguntas, mandem sugestões. Aproveite que somos poucos, que por enquanto a gente consegue dar vazão, ler todos os e-mails que chegarem, porque um dia teremos milhares, e seu e-mail ficará perdido no meio do nada, né, Mal? Então, Acho então que vem com a sim, não gente. sei, espero que sim, acho que é isso, entendeu? Em algum momento a gente vai correr em direção a um carrinho de bebê usando tênis da Nike. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.